Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, é motivo de muito orgulho e muita honra estar aqui trazendo a palavra nessa noite. E quero agradecer primeiramente a Deus por me conceder esse dia abençoado. Ele está ministrando aqui, segundo o pastor, a pastora pela confiança, a irmã Lilian, ter me dado essa oportunidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Que diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Os irmãos podem assentar. Só de olhar esses dois versículos, já se tratando de um profeta, é uma coisa extraordinária, porque para orar e não chover por 3 anos e 6 meses, tem que ter uma intimidade muito forte com Deus. Não é para qualquer pessoa. Não é qualquer um que faz uma oração assim como Elias fez e não choveu por 3 anos e meio. E a pergunta que eu faço nessa noite: o que te impede de ser igual ao profeta Elias? E o tema dessa noite é gente como a gente, mas usado por Deus. Irmãos, a Bíblia, ela cita vários grandes homens, grandes mulheres, e uma delas é o profeta Elias, e um deles é o profeta Elias. Elias fez fogo cair do céu, multiplicou alimentos, ressuscitou mortos, e um dos feitos de Elias foi orar para que não chovesse. Mas Elias, assim como nós, ele era gente como a gente. Ele não era um super-homem, ele não era um Deus, simplesmente ele estava no caminho do Senhor e Deus agia na vida de Elias. E Elias, naquela época, ele era considerado um Deus pelos feitos que ele fazia. E em muitas igrejas tem um mito de que para servir a Deus só tem que ser pessoas que só pessoas perfeitas, né? Pessoas que não falham, pessoas que não sentem tristeza, pessoas que não sentem desânimo. Mas isso leva a pessoa a fazer uma autoavaliação e se autoculpar. Ela mesma se culpa falando: eu não sou digno, eu não posso fazer, eu não sou capaz, eu não estou pronto para servir a Deus. Mas isso, meus irmãos, hoje Deus quer quebrar, né, essa mentira. Porque se nós olharmos para Elias, Elias também, ele sentia medo. Elias também, ele sentia tristeza. Mas essas paixões que Elias sentia não deixava aflorar e atrapalhar na caminhada ministerial dele. Ao contrário, quando ele sentia desânimo, se sentia tristeza, ele orava para Deus e Deus dava refúgio. E assim como nós, quando nós sentimos triste, temos que orar para Deus dar força para nós. Porque todos nós sabemos que somos limitados. Aqui, quem nunca ficou triste? Quem nunca se sentiu desanimado? Eu poderia estar falando aqui nessa noite que eu todo dia tenho vontade de vir para a igreja. Mas se eu falar isso, eu estou mentindo. Não é todo dia que a gente acorda,
vai para o trabalho, tem um dia cansativo e quer vir para a igreja. O desejo da carne é o quê? Ficar em casa, assistir a televisão ou abrir um TikTok e ficar descansando. Mas hoje estamos aqui para louvar a Deus. E não devemos deixar esses sentimentos atrapalhar na nossa caminhada. Porque assim como Elias, ele era gente como a gente. E como eu falei, Elias ele não era um super-herói. Ele enfrentava crises, ele tinha sentimentos, assim como nós. E como eu falei, quem aqui não já se sentiu fraco? Quem aqui não já pensou em largar tudo? Mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui todos os dias. E mesmo quando estamos cansados, quando a gente sai daqui recarregado. Porque Deus, ele não escolheu Elias por causa da sua força, mas Deus escolheu Elias apesar das fraquezas dele. E isso significa que Deus também pode usar você. Se assim como Deus usou Elias, Deus também pode usar você. Mas como é que Deus vai me usar? Deus pode te usar para falar para um irmão que Deus te ama, usar não só aqui dentro da igreja, mas no nosso trabalho, na nossa faculdade. Aonde a gente estiver, a gente pode falar de Deus. E Elias, ele não deixava, né, as dificuldades parar ele. Ao contrário, ele continuava firme na caminhada. E tem muita gente, meus irmãos, que conhece Deus só de ouvir. Eu conheço Deus, eu não preciso saber mais de Deus, já conheço Ele, muita gente fala assim. Mas o que é conhecer Deus? É só saber que Ele é um Deus que cura, um Deus que exalta, um Deus que liberta. Mas o que adianta conhecer esse Deus se não vive para Deus? Nós temos que viver para Cristo para saber o verdadeiro Deus, assim como Elias viveu o extraordinário, nós devemos também conhecer esse Deus que, além de curar, além de libertar, ele salva vidas, ele tira pessoas da lama. Aquelas pessoas que para muitos não teria saída, ele tira aquela pessoa da lama e transforma, faz o improvável o provável. E existe uma diferença enorme entre conhecer e experimentar. Não adianta saber que Deus é provedor e vive preocupado. Não adianta saber que Deus cura e vive sem fé. Deus não quer só te dar informação, Ele quer te dar experiência. Ele quer te dar experiência, assim como o profeta Elias, Ele quer fazer também com a gente. Ele quer dar a experiência de viver com Ele, de dar a palavra, de o dom espiritual de pregar. Cada um tem um chamado. Nenhum de nós aqui somos iguais. Um tem um dom de louvar, outro dom tem de pregar. O dom espiritual é individual de cada um. Mas como é que eu vou conhecer qual é meu dom? Isso é íntimo com Deus. É você entrar no seu quarto, fechar a tua porta e orar em secreto que Ele vai te ouvir. E quem vive experiência precisa ouvir Deus. Meu irmão põe em 1 Reis 17, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Esse versículo é Deus falando com Elias. Quando o Senhor, essa palavra, ela se repete no livro de 1 Reis 17, porque essa palavra é quando Deus fala para Elias. Mas Elias, quando Deus fala para Elias ir
Elias ia. Quando Deus falava para Elias ficar, Elias ficava. Porque além de Deus falar conosco, nós temos que ouvir. Porque não adianta nada a gente ouvir e não fazer. Porque a gente tem que ouvir a Deus e executar. Assim como o profeta Elias fez, quando Deus mandou ele ir para o deserto, Elias poderia muito bem falar: Senhor, mas por que deserto? O deserto não tem nada para mim comer, não tem nada para mim, como é que eu vou fazer? Elias não murmurou, ao contrário, Elias foi. E assim é que devemos fazer. Quando Deus tem um chamado para conosco, nós devemos ouvir e executar. E quem aprende a ouvir a voz de Deus vive coisas extraordinárias que outros não vivem. E Deus, ele prova que ele é a provisão. Meu irmão, coloca 1 Reis 17, do versículo 4 ao 16, ao 6, perdão. 1 Reis 17, 4 até o 6. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Meus irmãos, antes de trazer essa palavra, quando faço o estudo da palavra, eu gosto de ir mais a fundo. E assim, essa passagem é uma passagem extraordinária. Não só porque Deus alimentou Elias com corvos, mas também por trás disso. Porque corvos, naquela época, era um animal amaldiçoado. O corvo é um animal carnívoro, é um animal que, como é que eu posso falar? Egoísta, porque ele só pensa nele mesmo. Ele quer comer, independente do rebanho que tiver com ele, ele quer se satisfazer próprio, independente de quem esteja com ele. E assim, como é que eu posso falar? Em Levítico 11, do 13 ao 15. Como eu falei que é algo sobrenatural, e das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, e o quebrantoso, e o chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie. Todo o corvo segundo a sua espécie. Então, naquela época, o corvo era um animal amaldiçoado, um animal que não poderia comer porque estava sendo amaldiçoado. E isso é algo sobrenatural, porque o corvo ele poderia muito bem pegar o alimento e comer em vez de levar para Elias. Mas o que Deus queria mostrar para Elias fazendo essas coisas, ele queria mostrar para Elias que não depende do lugar, porque não é o lugar que é a fonte, mas sim Deus é a fonte. Independente de Elias estar no deserto, sem comer, sem ter o que comer, sem ter o que beber, que é interessante também, porque o deserto de Querite, naquela época, quando Elias orou que não chovesse por 3 anos e 6 meses, estava uma seca. Mas Deus deixou córregos para Elias beber e comida ele levava através de corvos. Porque não é o lugar, mas sim é Deus levando a provisão para Elias. A provisão não depende do lugar, depende de Deus. Se Deus te colocou ali, ele vai te sustentar ali. É isso que quando eu falo que não depende do lugar. Porque se Deus te colocou naquele trabalho, você pensa, não sou capaz. Sim, você é capaz. Se Deus te colocou em um posto alto, não sou capaz de estar aqui. Sim, você é capaz. Porque se Deus te colocou ali, você é capaz. E se não tiver capaz agora, ele vai te capacitar. Ele vai te capacitando. Porque quem era que tinha em condições de sobreviver no deserto?
Quem tinha condições de sobreviver no deserto sem o que comer, sem o que beber? Mas Deus levou a providência para Elias através de cursos. E assim, meus irmãos, assim como Deus fez milagres na vida de Elias, ele faz milagres apenas, não apenas em nós, mas também através de nós. Por que eu falo isso? Porque quantas vezes, pastor, o senhor não já orou pela família do senhor e foram curados? Irmão Ailton, quantas vezes o senhor já orou na madrugada e a família do senhor já teve um livramento e já foi curado? Irmão Juninho, quantas vezes de madrugada você já orou e Deus te deu a vitória? E é isso que eu quero trazer nessa noite, irmão. Deus, ele não quer só nos abençoar, ele quer nos usar para abençoar outras pessoas. Ele não quer simplesmente que a gente chegue aqui, ouve a palavra dele, mas ele quer também que a gente chegue aqui e faça a obra para ele. E Deus não quer só te abençoar, quer te usar. Assim como ele usou cada um nessa noite. Assim como ele já usou e continua usando cada um. E coloca 1 Reis 17, do 17 ao 23, meu irmão. Coloca do versículo 5, gentileza. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. E os corvos lhe traziam pães e carnes pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que está ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ela a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Isso é um versículo, irmãos, que Deus tira Elias. Elias ele estava recebendo as bênçãos, mas agora Elias ele foi para levar a bênção para aquela mulher. E é dessa forma que Deus quer nos usar também. Da mesma forma que Deus está abençoando as nossas vidas, Ele quer também nos usar para levar a bênção para outras pessoas. Porque, como aquela mulher falou, que a única coisa que ela tinha era um punhado de trigo e um pouco de azeite para que ela preparasse o pão para ela e para o filho, para que eles comerem, depois iam morrer. Mas Elias chegou, como as coisas de Deus é maravilhosa. Deus poderia muito bem, Elias, você já sofreu bastante, você já sofreu no deserto, eu vou te levar para uma rainha que tem banquete, uma rainha, um rei que vai te sustentar, que tem uma casa, um palácio, mas não.
Deus tirou Elias do deserto e levou ele para uma mulher que não tinha um alimento nem para elas. Mas é isso que Deus queria fazer. Deus queria levar a bênção para aquela mulher também. Porque se aquela mulher pegasse e fizesse o pão, e ela e o filho comer, ia morrer. Mas ela fez o pão. Eu coloco nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, uma pessoa chegasse na porta pedindo o último alimento, né, que teria para comer, muitas pessoas iam falar: não, eu só tenho isso, eu não posso te dar. Mas se ela fizesse isso, ela ia perder a bênção. Mas ela confiou no agir de Deus, no profeta enviado por Deus, e assim ela fez. Preparou o pão para Elias, Elias comeu, e assim ele multiplicou o alimento para ela. Aleluia, glória a Deus. Mas não era uma viúva rica, era uma mulher que só tinha o suficiente para uma última refeição. Humanamente falando, não faz sentido, mas Deus faz o impossível, multiplica a farinha e o azeite. Antes Elias ele recebeu um milagre, mas agora Elias ele participa do milagre, porque foi Elias que multiplicou. Deus não quer só fazer algo na sua vida, ele quer fazer algo através da sua vida. Ele quer fazer algo através da sua vida. Porque é através da sua vida que você vai salvar uma alma que está perdida. É através da sua vida que Deus vai salvar até mesmo a tua família. E eu estudando essa palavra, meus irmãos, antes de trazer, eu estava refletindo para mim mesmo. Porque, assim, Deus, ele fez algo na minha vida. Ele me tirou, mas ele também fez algo através da minha vida, que foi trazer a salvação para dentro da minha casa. E assim como Deus fez para mim, Deus está fazendo para cada um nessa noite. E Deus quer levar a salvação, Deus quer levar o milagre, mas assim como Elias, que era gente como a gente, ele também tinha limitações, tinha suas fraquezas, mas como eu falei, ele não deixava aquelas paixões aflorarem, né? Nos momentos difíceis, não esqueça quem é Deus. Meu irmão, coloca a 1 Reis 17, do 17 ao 24. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse: Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: Dai-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do Senhor tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Meus irmãos, essa palavra agora, eu refletindo nesse versículo, traz um tom de egoísmo. Por quê? Porque a viúva, ela esqueceu do que Deus já tinha feito por ela. Porque ela ia morrer, só tinha um punhado de trigo e um pouco de azeite, mas Deus trouxe a bênção para a vida dela, multiplicação de alimentos,
Mas quando chegou o momento de aflição na vida dela, ela esqueceu do que Deus já tinha feito pela vida dela. Ela esqueceu por um momento. Mas só depois que Elias reviveu o filho dela, ela falou: agora que tu és homem de Deus. Isso significa que, levando para os dias atuais, muitas pessoas, quando passam por momentos difíceis, esquecem do que Deus já fez por elas. Esquece do que Deus já fez pela vida dela, por um momento de aflição, por um momento de tristeza, por um momento de angústia. Aí agora, e ela ainda pergunta: o que fizestes eu? Podemos levar também para o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, homem obediente, temente, fiel aos mandamentos de Deus. O que Jó tinha feito? Nada. Mas mesmo assim, Jó passou por um momento de aflição. Mas esses momentos de aflição não deixou Jó blasfemar contra Deus. Ao contrário, Jó, ele orava para Deus, ele colocou coberto de cinzas. Até a sua família, a tua esposa falou: abandone o seu Deus e morre. Mas ele não deixou aquele momento e não esqueceu do que Deus já tinha feito por ele. E através disso ele foi recompensado, foi multiplicado. Deus te deu tudo em dobro do que ele tinha. A Bíblia fala que ele foi o homem mais rico daquela época. E assim, meus irmãos, eu falo que não é um momento de angústia, não é um momento de aflição, não é um momento de tristeza que a gente tem que deixar de conhecer o que Deus já fez por nós. Basta a gente olhar o nosso testemunho. Quem não era nós? E o que Deus já fez por nós? O que Deus já nos deu? Assim como nos dias de hoje, talvez a gente já pediu um carro, uma casa, e a gente era um sonho ter um carro, uma casa, e às vezes a gente olha para o automóvel nosso e fala: nossa, mas esse carro já está velho, essa casa já está velha, não, eu precisaria de outra. Mas talvez aquele sonho que você tinha no começo era um sonho de uma pessoa que está do seu lado. E em vez de orar pedindo a Deus, não estou falando que é errado orar, pedir a Deus casa nova, carro novo, mas em vez de orar pedindo a Deus, pede primeiro a Deus agradecendo: Deus, muito obrigado pelo que eu já tenho, muito obrigado pela minha casa, muito obrigado, porque se Deus te deu, Ele é Deus também para te dar de novo. Porque se Deus te deu um carro, Ele também é Deus para te dar um carro melhor. Se Deus te deu uma casa simples, Ele também é Deus para te dar uma mansão. Se Deus te deu um trabalho humilde, Ele é um Deus para te colocar num cargo muito elevado na empresa. Mas o que não podemos esquecer é no momento de angústia, a gente esquecer do que Deus já fez por nós. E a mulher, ela fala: o que fiz eu de errado? Quantas vezes a gente passa assim, quando algo dá errado, quando o coração, quando uma oração demora, quando a dor chega, mas Deus não te abençoa porque você é bom, Ele te abençoa porque Ele é bom. Elias ora: o menino volta à vida, Deus fez de novo. Não deixe a dor apagar a memória dos milagres. Como eu falei, não deixe os momentos de aflição, não deixe os momentos de angústia, não faça igual a mulher viúva que esqueceu do que Deus fez por ela, multiplicou o alimento e ela, por um momento de tristeza, ela esqueceu do que Deus fez por ela. Você foi chamado para viver o sobrenatural, meu irmão. Os sinais acompanham quem crê. Quantas vezes a gente não está no nosso trabalho ou até na rua, a gente conversando com uma pessoa e a pessoa chega: você é crente? A primeira vez que está vendo aquela pessoa e ela fala: você é crente? Como é que ela sabe? É os sinais. Os sinais acompanham quem crê. E a gente, como cristão, temos que ter postura diferenciada dos demais no nosso trabalho. Porque se a gente não tiver uma postura, o que a gente está fazendo diferente das pessoas do mundo?
a gente não devemos ser estatística. Devemos fazer mais. Sei que é difícil, porque não é todos os locais de trabalho que aceita, mas devemos fazer a nossa parte. Devemos, quando aquela pessoa do nosso trabalho estiver ali num momento de angústia, eu faço isso no meu trabalho. Quando muitos pedem conselho, vou lá, dou conselho, mas conselho biblicamente. Talvez não seria aquilo que aquela pessoa quer ouvir, mas é aquilo que eu devo falar. Porque Deus, Ele quer nos usar aonde nós estivermos. Como assim Ele usou Elias no deserto, Ele também quer usar aonde a gente estiver. Glória a Deus. Como eu falei, Elias era gente como a gente, mas ele viveu milagres, provisão, direção, resposta de oração. E sabe o que isso significa, irmãos? Que você também pode viver. Você também pode viver uma vida de milagre, você também pode viver uma vida de promessa. Não deixe que as batalhas do dia a dia, do cotidiano, te entristeçam a tua caminhada ministerial. Todos nós sabemos que não é fácil. Não é fácil, mas quando nós abdicamos do desejo da carne e caminhamos verdadeiramente no Evangelho, o nosso galardão está se enchendo. E quando chegar o dia do juízo final, a gente irá prestar a conta com Deus. É por isso que eu falei que tem muitas vezes, até o pastor também já citou, que muita gente já ouviu falar que, mas você é cristão, você é novo, tem que aproveitar a vida. Eu já falei, meus irmãos, mas para você, o que é aproveitar a vida? Aí a pessoa, aproveitar a vida não, aproveitar a vida que você quer é beber, fumar, ter contenda dentro de casa. Isso aí não é viver a vida para mim. Essa vida não é vida. E assim, mas e como é que você sabe que Deus existe? Assim, meus irmãos, o que eu falei foi assim: eu sei que Deus existe, porque eu lembro quem eu era e quem eu sou hoje. Porque se isso não foi Deus que me tirou da lama e me colocou onde eu estou hoje, outra pessoa não é. E eu falei, virei assim: eu estou caminhando com Deus e vamos lá, vamos colocar na balança. Estou vivendo em comunhão com Deus, consagrando os meus dias, vivendo o Evangelho. Se for verdade, eu vou ser salvo. E se não for, eu não vou me arrepender do que eu estou fazendo hoje. E se você estiver errado? E se você estiver errado hoje? Aí ele parou, pensou. Se você estiver errado, você vai ter que prestar conta no dia do juízo final. Aí eu entrei onde eu queria entrar, meu irmão. Verdade. E é isso que Deus quer fazer conosco, assim como ele fez com o profeta Elias. Você quer continuar só a ouvir sobre Deus ou quer começar a viver Deus? Hoje Deus está te chamando para um nível mais profundo, um nível de intimidade, um nível de fé, um nível de experiência, onde você não apenas fala, mas vive. Aleluia. E meus irmãos, peço que façam uma autoavaliação e a partir de hoje você declare para Deus: Senhor, eu não quero só ouvir, eu quero viver. Senhor, eu não quero só olhar, eu quero fazer. Senhor, eu não quero só ouvir a tua palavra, eu quero viver a tua palavra. Senhor, eu não quero apenas ver aos feitos, ver o milagre, eu quero fazer milagres. Eu quero que acontecer milagres para ti. Porque
Nós, como os cristãos, temos que entregar a nossa vida para Cristo e viver para Cristo. Assim como Elias também era homem, sentia medo, sentia desânimo, sentia tristeza, assim também somos nós. Mas o que nós não devemos é deixar essa paixão aflorar e atrapalhar a nossa caminhada com Deus. E fala isso, Senhor, eu não só quero ouvir, eu quero fazer. Eu quero viver o teu propósito. Que em nome de Jesus, essa palavra entre nos nossos corações e que possamos viver o extraordinário, assim como Elias viveu. Igual eu falei, era homem usado por Deus, mas era gente como a gente. E assim como Elias era homem, gente como a gente, nós também podemos viver esse extraordinário, assim como Elias viveu. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.